Capítulo 8. Viver com autenticidade. As mentiras mais devastadoras para a nossa autoestima não são tanto as que contamos, mas as que vivemos. Vivemos uma mentira quando distorcemos a realidade da nossa experiência ou a verdade do nosso ser. Assim, estou vivendo uma mentira quando finjo um amor que não sinto, quando finjo uma indiferença que não sinto, quando me mostro mais do que sou, quando me mostro menos do que sou, quando digo que estou zangado, mas na verdade estou com medo, quando finjo estar desamparado, mas na verdade estou manipulando, quando nego e escondo minha excitação com a vida, quando finjo uma cegueira que nega minha consciência, quando finjo um conhecimento que eu não possuo, quando rio e quero chorar, quando fico muito tempo com pessoas de quem não gosto, quando me apresento como a encarnação de valores que não aprovo nem aceito, quando sou dedicado com todo mundo menos com aqueles a quem digo amar, quando finjo ter crenças sobre as quais não tenho convicções, sou para ser aceito, quando finjo modestia, quando finjo arrogância, quando deixo o meu silêncio concordar com convicções das quais não compartilho, quando digo admirar uma certo tipo de pessoa enquanto durmo com outro. Uma boa autoestima exige congruência, o que significa que o eu interior está de acordo com o eu manifesto no mundo. Se opto por falsificar a realidade da minha pessoa, faço isso para enganar a consciência alheia, assim como a minha. Faço isso porque sinto ou acredito que eu mesmo não sou aceitável. Valorizo mais a ilusão na cabeça dos outros do que o meu próprio conhecimento da verdade. A penalidade é que vou atravessar a vida com a atormentada sensação de que sou impostora. Isto significa, entre outras coisas, que me condeno à ansiedade de ficar pensando quando vou ser descoberto. Primeiro, rejeito-me a mim mesmo. Isso está implícito nas mentiras que vivo, na falsificação da verdade sobre quem sou. Depois, sinto-me rejeitado pelos outros ou procuro possíveis sinais de rejeição que logo encontro. Imagino que o problema está entre mim e os outros. Não percebo que o pior que temo nas pessoas já fiz a mim mesmo. A honestidade consiste em respeitar a diferença entre o real e o irreal e em não tentar obter valores alterando a realidade, isto é, sem tentar atingir minhas metas fingindo que a verdade é diferente do que é. Quando tentamos viver de uma maneira inautêntica, somos sempre a primeira vítima, pois a fraude, em última instância, dirige-se a nós mesmos. É óbvio que as mentiras comuns da vida cotidiana são prejudiciais à nossa autoestima. Não acabei as pecados de bolo. Não dormi com este estômago. Não roubei o dinheiro. Não mudei os resultados dos meus cursos. E assim por diante. A verdade é sempre vergonhosa, ou mais do que vergonhosa. É a mensagem que transmitimos a nós mesmos quando contamos mentiras. Porém, esse é o nível óbvio de desonestidade. Aqui somos obrigados a considerar a desonestidade em um nível muito mais profundo, o nível em que ela se encontra tão intimamente ligada, ou assim pensamos, à sobrevivência, que abrir mão dela é normalmente um desafio muito maior. Para evitar um possível mal-entendido, considere que viver de forma autêntica não significa dizer compulsivamente a verdade. Não significa revelar todos os pensamentos, sentimentos ou atos, independente do contexto, de sua adequação ou relevância. Não significa contar voluntariamente verdades particulares de maneira indiscriminada ou promíscua. Não significa dar opiniões não solicitadas sobre a aparência das pessoas ou fazer necessariamente críticas exaustivas, mesmo que solicitadas. Não significa fornecer informações a um ladrão sobre joias escondidas. Por outro lado, precisamos reconhecer que a maioria de nós
quase desde o nascimento foi encorajada a ficar confuso diante do que é viver de modo autêntico. A maioria recebeu uma educação que torna a apreciação da autenticidade muito difícil. Aprendemos muito cedo a negar o que sentimos, a usar uma máscara e, afinal, a perder contato com muitos aspectos do nosso eu interior. Tornarmos-nos inconscientes de grande parte do nosso eu interior, em nome do ajustamento ao mundo que nos cerca. Os mais velhos encorajem-nos a rejeitar o medo, a raiva e a dor, porque esses sentimentos não os deixam. Muitas vezes não sabiam reagir quando havia uma desarmonia no meio familiar. Muitos de nós também não foram encorajados a esconder as emoções. Elas enervem, tornem os mais velhos desagradavelmente conscientes de coisas de que abriram mão há muito tempo. A emoção perturba a rotina. Pais emocionalmente distantes e inibidos tendem a criar filhos emocionalmente distantes e inibidos, não apenas através da sua comunicação explícita, como através do seu próprio comportamento, que mostra à criança o que é adequado, apropriado e socialmente aceitável. Mas ainda há na infância tantas coisas assustadoras, surpreendentes, dolorosas e frustrantes que aprendemos a reprimir as emoções como um mecanismo de defesa, como uma maneira de tornar a vida mais tolerável. Aprendemos depressa demais a fugir dos pesadelos. Para sobreviver, aprendemos a fazer nós de morto. Fazer-se de morto é tão comum que, em geral, achamos que é um modo normal e mesmo desejável de colocar as coisas. É familiar, confortável, enquanto estar vivo pode ser estranho, às vezes até mesmo perturbador. É uma política de autorrejeição, de autoalienação. Uma das mais dolorosas e perturbadoras experiências da infância que a maioria das pessoas tende a reprimir é a percepção de que todos os adultos são mentirosos. Essa percepção pode se transformar numa barreira ao entendimento e à valorização da autenticidade. Ouço a minha mãe discursar sobre as virtudes da honestidade e então eu ouço mentir para o meu pai. O meu pai afirma que despreza uma certa pessoa e convida para jantar. Vejo uma professora negar flagrantemente a verdade a um aluno ou em vez de reconhecer que cometeu um engano. Até onde sei, nenhum psicólogo estudou o impacto traumático das mentiras dos adultos sobre os jovens. E, no entanto, quando levanto esse assunto na terapia e convido meus clientes a explorá-lo, a maior parte deles sustenta que essa foi uma das suas primeiras experiências mais devastadoras. Muitos jovens concluem que crescer significa aprender a aceitar a mentir como algo normal, isto é, aceitar a não-realidade como meio de vida. Porém, se não permitimos este tipo de autossacrifício, se nós deixarmos dominar pelo medo, se atribuímos mais importância ao que os outros acreditam do que ao que sabemos de verdade, se valorizarmos o pertencer mais do que o ser, não chegaremos à autenticidade. Para atingi-la é necessária coragem e independência, especialmente quando tão poucas vezes encontramos estas qualidades nos outros. Contudo, isso não deve nos deter. Se as pessoas autênticas são minoria, também são as felizes e também são as que têm boa autoestima e as que sabem amar. Embora a qualidade das suas relações seja claramente superior à das pessoas de baixa autoestima, homens e mulheres de elevada autoestima estão longe de ser universalmente mais amados. Mais independente do que a média, são mais sinceros, são mais abertos quanto aos seus pensamentos e sentimentos. Caso se sintem felizes ou excitados, não têm medo de demonstrá-lo. Se sofrem, não se sentem obrigados a ser simpáticos. Se suas opiniões não são populares, expressem-nas do mesmo jeito. São pessoas saudavelmente autoafirmativas e, como não têm medo de ser quem são, de viver com autenticidade, às vezes despertem a inveja e a hostilidade dos que são mais presos às convenções. Às vezes, em sua inocência, essas pessoas ficam perplexas com essa reação e podem sentir-se magoadas com isso. Contudo, não desistem do seu próprio compromisso com a verdade. Elas não valorizaram a opinião das outras acima da sua própria autoestima,
apenas aprendem que há pessoas que é melhor evitar. Essas pessoas procuram relações saudáveis, em contraste com as pessoas com autoestima negativa, que parecem sempre encontrar relacionamentos nocivos. Os relacionamentos das pessoas com elevada autoestima caracterizam-se por uma dose de benevolência, respeito e dignidade mutuamente respeitado superior à média. Homens e mulheres voltados ao crescimento tendem a apoiar as aspirações do crescimento do outro. As pessoas que sentem prazer com suas próprias emoções sentem prazer com as emoções dos outros. As pessoas que falam sinceramente apreciam a sinceridade daqueles com quem falam. As pessoas que se sentem bem dizem sim quando querem dizer sim e não quando querem dizer que não. Respeitem o direito dos outros de fazer o mesmo. As pessoas autênticas conseguem amigos melhores e mais confiáveis porque eles sabem que podem contar com elas e porque elas inspirem as outras pessoas e corresponderam à sua autenticidade. Quando somos autênticos, não apenas honramos a nós mesmos, oferecemos também um presente às pessoas com quem lidamos. Às vezes dou às pessoas uma falsa impressão do que sinto, disse uma cliente, queixando-se de que ninguém a entendia. Quando sorrio e estou chorando por dentro, quando tento impressionar pessoas que não respeito, quando nego minha raiva e fico fervente por dentro, quando faço de conta que nada me incomoda, quando não enfrento ninguém por razão alguma, quando parece concordar com quem estou falando, quando não digo o que desejo, quando digo sim querendo dizer que não. Às vezes torno difícil as pessoas me darem o que querem, revelou um cliente que se queixava de que ninguém se preocupava com as suas vontades. Quando não lhes digo o que quero, quando faço de conta que eu não quero nada, quando ajo como se fosse totalmente autossuficiente, quando subtilmente desprezo os esforços que as pessoas fazem para ser boas comigo, quando critico tudo, quando me dou seguidamente às pessoas e uso isso para mantê-las a distância, quando me distancio, quando não espero que cheguem a mim as pessoas que tentem se aproximar, quando nem mesmo me permite saber o que eu quero. Se eu tivesse coragem de dizer que não quando quer dizer que não, comentou uma mulher que se queixava do que as pessoas se aproveitavam dela. Eu respeitaria mais, mas pergunto se as pessoas não gostariam mais de mim, mas sentiria-me mais limpo, teria mais tempo para fazer as coisas que eu quero, não teria ressentimento contra as pessoas, seria mais gentil, não me rebelaria e diria não às coisas tão triviais, as pessoas me conheceriam melhor. Acho que, de uma maneira geral, seria mais generosa, não poderia me sentir como mártir, seria responsável pelas coisas que me acontecem, não poderia pôr culpa em ninguém, tudo dependeria de mim, não poderia sentir pena de mim mesmo, teria dignidade. Se eu dissesse sim quando quer dizer sim, disse um homem que se queixava de que sua vida era monótona, teria mais coragem, assumia mais risco, teria de deixar as pessoas saberem quem sou, teria de ser honesto quando as coisas que me importem, procuraria mais as pessoas, teria aventuras, não seria tão autoprotetora, não seria tão cautelosa, participava mais na vida, em vez de observá-la, uma parte maior de mim estaria na realidade. Se eu não vivesse de acordo com as expectativas dos outros, alegou uma mulher super preocupada em obter a aprovação alheia, diria a eles o que realmente penso e sinto. Teria de encontrar o meu próprio caminho, teria de dar apoio a mim mesmo, teria de assumir responsabilidade por minha vida, descobriria quem realmente são os meus amigos, talvez pudesse me pertencer, já seria hora de perguntar o que eu acho mais importante. Se eu fosse mais honesto quanto aos meus pensamentos e opiniões, desabafou um homem que se queixava de ansiedade social. Eu perguntaria-me como as pessoas reagiriam. Acho que me sentiria mais segura, sei que me sentiria mais forte, estaria mais relaxada, não me sentiria tão intimidada, gostaria mais de mim mesmo, ia confiar mais em mim, não me ia preocupar tanto com as opiniões dos outros, seria menos ansioso, não me sentiria como um cidadão de segunda classe, saberia que faço parte da raça humana. Se eu fosse mais honesto quanto aos meus sentimentos, disse uma mulher que se queixava de não ter identidade,
teria de saber o que sinto. Acho que as pessoas teriam mais respeito por mim. Eu teria mais respeito por mim. Teria a oportunidade de enfrentar a desaprovação. Provavelmente perderia alguns amigos. Não estaria sempre usando luvas de polícia no que se refere aos sentimentos alheios. Teria mais integridade, teria de modificar a minha maneira de viver. Não poderia dizer que não sei quem sou. Sentiria que tenho um centro, sentiria que há algo de valor em mim. Não me sentiria tão vazia. Não me sentiria tão falsa. Estaria assustada. Seria eu mesma. Teria um eu. Pensando na questão de viver autenticamente, eis algumas perguntas básicas a considerar. Algumas delas se sobrepõem. Sou, em geral, honesto comigo mesmo quanto ao que sinto, aceitando minhas emoções, vivendo-as, sem necessariamente ser compelido e agir de acordo com elas? Em geral, sou honesto com os outros quanto aos meus sentimentos, em contextos nos quais é adequado falar sobre sentimentos? Seria que esforço-me de maneira consciente para ser honesto e cuidadoso quando falo com os outros? Falo à vontade de forma direta e aberta sobre tudo o que amo, admiro e me dá prazer? Se estou magoado, triste ou aborrecido, falo a respeito com honestidade e dignidade? Sou fiel a mim mesmo, honro minhas necessidades e os meus interesses? Permito que outras pessoas vejam as minhas emoções? Caso esteja errado, conheço o fato simplesmente? Sinto o que estou a viver internamente? Eu mesmo que apresento ao mundo? Mais uma vez, usando uma escala de 1 a 10, em que 10 representa a autenticidade ótima e 1 representa o nível mais baixo, classifica-se em cada um desses itens. É claro, sua disposição de ser autêntico será desafiado pela forma como você se classifica. Talvez você veja com mais clareza as áreas nas quais é inadequadamente autoassertivo. A seguir, aproveite alguns minutos para sentar sozinho em silêncio e pensar sobre as mentiras que está vivendo atualmente. Faça isso sem autocensura. O propósito do exercício não é provocar culpas, mas atingir maior clareza de autoentendimento, como um prelúdio para um incremento da autenticidade do ser. Imagine-se contando a sua história a um amigo carinhoso e compassivo que de fato quer entendê-lo, que deseja saber porque você sente que é tão necessário e desejável viver essa mentira, ou mentiras em particular. Conta ao seu amigo como sente a utilidade funcional, o valor da sobrevivência da sua falta de autenticidade. Então imagine esse amigo convidando você a explorar as fantasias sobre o que aconteceria se você desistisse da mentira. Explicite em detalhes o que imagina que aconteceria. Então imagine seu amigo perguntando se existem circunstâncias ou condições nas quais você pudesse ser mais autêntico. E responde. Depois, sente-se tranquilamente e imagine como se sentiria, como poderia vivenciar a si mesmo se optasse por viver com mais autenticidade. Leve o tempo que for necessário para pensar nisto profundamente. Faça esse exercício 10 minutos por semana durante 2 meses e quase posso garantir que vai viver com mais autenticidade e que vai ser cada vez mais natural, cada vez mais desejável e que vai se sentir menos ansioso e mais autoconfiante. Você vai poder explorar ainda mais este território através de conclusões de sentenças, escrevendo de 6 a 10 para: o difícil em ser honesto comigo mesmo quando ao que eu estou sentindo é. O difícil em ser honesto com os outros sobre os meus sentimentos é. Se eu tentar ser honesto e preciso ao meu comunicar, se eu falasse abertamente sobre as coisas que amo, admiro e nas quais sinto prazer, se eu fosse honesto quanto a sentir-me magoado, zangado ou aborrecido, se eu estivesse disposto a demonstrar aos outros minhas emoções, se eu fosse honesto quando sei que estou errado,
Se eu estivesse disposta a deixar as pessoas ouvirem a música que toco dentro de mim, quando penso nas coisas de que desisti por medo de ser condenada, quando penso nas coisas do que desisti por medo de que se rissem de mim, se eu estivesse disposta a tentar ser um pouco mais autêntica cada dia, ninguém que tenha sido relativamente inautêntico torna-se relativamente autêntico num piscar de olho. E esse é o significado da última sentença. A pergunta é, você quer descobrir o que vai acontecer se passo a passo tenta elevar o nível da autenticidade? No íntimo, não nos respeitamos por nossa falta de autenticidade. Fica um sabor amargo na alma. Sentimos que existe uma certa traição e estamos certos. Todavia, se não queremos enfrentar o problema, tentamos um prémio de consolação. Não era possível evitar. Ou então dizemos, é fácil para essa pessoa ser honesta e direita, pois tem uma autoestima tão boa. Eu não tenho. Esquecemos o facto de que viver com autenticidade é uma das maneiras de cultivar a autoestima. Afirmar nossos desejos e necessidades sem esperar, é claro, que alguém se responsabilize por seu cumprimento, mesmo quando isso é difícil, é o que a nossa autoestima pede de nós? A resposta é sim. Dizer a verdade sobre o que pensamos e sentimos sem saber previamente como os outros vão reagir? Sim. Continuamos leais à nossa própria consciência, mesmo quando estamos sozinhos para ver o que vemos e saber o que sabemos? Sim. E esse é o heroísmo de honrar o ser. É também o caminho para uma elevada autoestima. Mas espera, olhando todo o caminho que você já percorreu desde que começou a ler este livro, poderá sentir-se tentada a protestar. Eu não pensava que teria de fazer tanto. Talvez tenha imaginado que tudo o que teria de fazer era pronunciar umas poucas afirmações agradáveis todos os dias e com isso a autoestima ia florescer. E esse é o tipo de atitude que garante uma autoestima inadequada. Citando Ayn Rand, a vida é um processo de ações autogeradas e autossustentados. E cada valor pertinente da vida requer ações contínuas para sustentar e alimentá-la. Você não pode se alimentar nem sustentar um empreendimento de sucesso simplesmente com palavras. E tampouco pode manter um nível elevado de autoestima. Se tivesse comprado um livro chamado Como Ter um Corpo Bem Condicionado, seria realista o bastante para saber de sair de que ações e disciplinas são necessárias. Dizer a si mesmo, a cada dia, todas as formas, o meu corpo fica cada vez melhor. Não resolve o problema. Você vai precisar do mesmo realismo para encarar como elevar a sua autoestima. Assim como você não está sempre disposto a trabalhar fisicamente, também não estará sempre disposto a fazer os exercícios deste livro. Porém, se você perseverar nos dois casos, duas coisas ficarão claras. O processo torna mais fácil e mais agradável na medida em que a sua forma melhora e quando se olhar no espelho verá os resultados e vai gostar deles.